Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à Jornada do Desenvolvimento da Fala. Eu estou muito feliz porque esse evento foi preparado com muito carinho e tudo pensado para vocês. Então, eu espero que seja realmente um evento muito proveitoso para cada um de vocês. A Jornada do Desenvolvimento da Fala foi pensada devido à grande demanda que eu tenho recebido no consultório de crianças com atraso no desenvolvimento da fala e pais preocupados, ansiosos com relação a isso. E eu tenho certeza que é por isso que você está aqui hoje, que você está tirando um tempinho da sua correria do dia a dia para estar assistindo essas aulas, porque é um assunto que realmente te interessa. Então, a Jornada do Desenvolvimento da Fala, ela foi dividida em 3 aulas, onde a gente vai falar sobre os marcos no desenvolvimento, como que as suas atitudes podem estar interferindo nesse atraso de fala da criança e atitudes que você pode mudar em casa para otimizar. Tá, Ivna, mas e qual é a sua formação? Então, gente, eu sou fonoaudióloga infantil. Atualmente, a minha atuação é no consultório, prestando atendimento a famílias e crianças, principalmente com essa demanda de atraso de fala. Eu sou mestranda em Ensino na Saúde pela UES, sou especialista em Saúde da Família e possuo diversos cursos na área do desenvolvimento infantil, mais voltados principalmente para a área do desenvolvimento de linguagem e fala. O meu primeiro contato com crianças com atraso de fala foi lá no período em que eu fazia residência, onde eu acolhia e atendia essas crianças e famílias. E foi aí que eu comecei a perceber essa angústia dos pais, essa preocupação relacionada ao desenvolvimento de fala dos filhos. Ou então, muitas vezes, até mesmo, eles nem percebiam que existia um atraso ali, foi alguém que recomendou, algum médico que encaminhou, porque eles realmente não entendiam até que ponto aquilo ali poderia ser prejudicial para a criança. Então, é por isso que eu considero a orientação de pais parte desse processo, e se não for a parte principal desse processo, porque são os pais que estão lá com a criança no dia a dia, né? Então, se eles estiverem bem orientados, se eles estiverem capacitados para lidar com essa dificuldade da criança, eu não tenho dúvidas de que tudo fica mais fácil. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês agora o vídeo de uma mamãe que já fez um curso comigo, ela foi orientada nesse curso, e aí ela contou um pouquinho da experiência dela. Eu descobri um curso que se chama 1, 2, 3 Falando, da fonoaudióloga Ivna Arruda. Eu estava atrás de métodos de como melhorar a estimulação do meu filho em relação à fala, porque ele estava tendo algumas dificuldades de falar, né, pela idade dele. Então eu descobri esse curso e assim foi um diferencial, porque nele ela aborda métodos de como estimular a sua criança, de como melhorar a comunicação, né? E muitas vezes os pais não sabem como fazer isso. E ela dá várias dicas de como brincar com a criança, porque até na própria brincadeira você consegue estimular a sua criança, e ela demonstra como isso é rico. Então, assim, esse curso realmente foi um diferencial. Ela mostra vários métodos de estimulação, de olhar no rosto da criança, da questão da imitação, de como diferenciar o que é fala e o que é linguagem, porque muitas vezes a criança se comunica, mas não se comunica através da fala. Então, assim, ela dá várias dicas e, assim, eu só tenho... foi muito bom para a minha família esse curso. Foi um curso que eu pude aprimorar o meu diálogo com meu filho, e assim, meu filho se desenvolveu bastante depois desse curso, porque a gente pôde diariamente o que foi ensinado. E assim, eu só recomendo para todos os pais que façam esse curso, porque realmente foi um divisor de águas. Curso 1, 2, 3 Falando, da fonoaudióloga Ivna Arruda. Gostei bastante. Então, gente, é exatamente essa experiência que eu quero trazer para vocês através da Jornada do Desenvolvimento da Fala. Que vocês entendam um pouquinho mais e aprendam sobre esse desenvolvimento e também aprendam estratégias para estimular isso em casa, certo? Mas, Ivna, e por onde que a gente vai começar? Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre os marcos no desenvolvimento e algumas causas que podem estar relacionadas ao atraso de fala.
Eu coloquei aqui uma frase que é tão famosa e que é tão falada por tantas e tantas pessoas, até mesmo muitas vezes por profissionais da saúde, né? Na verdade a frase é: cada criança tem seu tempo, e aí eu coloquei aqui: será que cada criança tem seu tempo? O que você acha? Tenho certeza que você já escutou essa frase em algum momento da vida ou do desenvolvimento do seu filho, não é verdade? Mas o que a gente tem que pensar sobre essa relação de cada criança tem seu tempo é que essa frase, você levar isso em consideração, muitas vezes pode atrasar um processo, pode atrasar algum diagnóstico e, consequentemente, atrasar na intervenção que aquela criança precisa naquele momento, né? Então, isso pode atrasar o prognóstico do desenvolvimento da criança. Então, o recomendado é que a gente não reproduza mais esse tipo de frase, tá bom? Porque nós vamos falar agora sobre os marcos do desenvolvimento, que está muito relacionado a isso. Então, os marcos no desenvolvimento, que ultimamente, na era da informação, a gente tem tanto ouvido falar, né? Mas o que são os marcos no desenvolvimento? Eles são habilidades que vão sendo adquiridas pelo bebê na medida em que os meses vão passando. E aí essas habilidades estão relacionadas à capacidade cognitiva, motora, social, emocional, de linguagem e de comunicação. Então é tudo aquilo que a criança deve aprender em um determinado período de tempo. Existe a idade ideal, o que é esperado de cada uma dessas habilidades sejam adquiridas em cada uma dessas idades. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Hoje nós não vamos falar dos marcos do desenvolvimento de uma forma geral, nós vamos trazer algo mais focado para a jornada do desenvolvimento da fala. Então nós vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento relacionados à linguagem, mais especificamente, certo? Então, de 0 a 3 meses, o que a gente espera no desenvolvimento dessa criança? A gente espera que nessa fase a criança comece a prestar atenção aos sons. Ela presta atenção, mas ainda não tem muitas reações a ele, ainda não acompanha, por exemplo, certo? É como se fosse só o início. Nessa fase também a criança se acalma com a voz da mãe, porque ainda no período gestacional, por volta da 20ª semana mais ou menos, ela já começa a ouvir principalmente a voz da mãe, né, enquanto a mãe conversa. Então, nesse período de esterogestação ainda, né, quando a criança acaba de nascer, essa voz da mãe é um som que é muito familiar para a criança. Então, geralmente, a criança se acalma com essa voz, tá? O choro, né, que é algo que a criança usa, o bebê nessa fase usa para se comunicar, ele usa muito o choro. Começa a fazer alguns sons e dá algumas risadinhas. Essas risadinhas no começo pode ser reflexo, né? Aquele sorrisinho que é a coisa mais fofa. Então, e os sons que ela começa a fazer, geralmente são aquele som das vogais. Pode começar a fazer também aquele g, certo? Que é um som mais posterior. E essas risadinhas também acontecem quando alguém interage com a criança, né? Se ela tá lá mamando, por exemplo, às vezes solta o peito da mãe, solta uma risadinha porque a mãe tá conversando com ela, certo? De 4 a 6 meses, o que a gente espera nessa fase? Nessa fase, diferente do que eu falei anteriormente, né, entre 0 a 3 meses, a criança já começa a buscar de onde vem o som. Começa a procurar, ainda não identifica de onde, mas já começa a procurar de onde está vindo aquele som, certo? A criança começa a dar gritinhos, né? Passa daqueles sons mais guturais para gritinhos mais altos, né? E é nessa fase também que a criança começa, entre aspas, a conversar. É quando a gente está lá, por exemplo, trocando a fralda do bebê e ele está conversando, você fala, quando você para de falar, ele começa a soltar alguns sonzinhos, então a gente diz que esse bebê está conversando, né? Mais ou menos nessa fase, entre os 4 e os 6 meses. Alguns sons, como o que eu coloquei aí no slide, por exemplo, o da, tá, 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 certo? E também ele começa a imitar os sons da sua voz. Entre os 7 e 11 meses,
esse bebê ele já começa a identificar de onde vêm os sons. Diferente do que eu falei anteriormente, né, que ele buscava de onde vem, agora ele já consegue identificar. Então, se um som mais forte aqui do lado esquerdo, ele vai e já sabe de onde que está vindo esse som, já consegue identificar, certo? Nessa fase, entre os 7 a 11 meses, o bebê começa essa comunicação através de gestos, certo? Não só mais através do choro, né? Ele já começa a apontar para o que quer, por exemplo. Se você pede para ele dar tchau, ele já dá tchau também. Quando você vai, geralmente porque está se aproximando desse período de 12 meses, né? De 1 ano, e aí você já começa a ensinar a cantar os parabéns. Então, você canta os parabéns e o bebê já começa a bater palma, certo? Nessa fase também que ele começa a repetir algumas palavras, como por exemplo, o au-au, o papá, o mamã, que são palavras mais fáceis. Geralmente, esse papá e mamã, ele pode surgir até antes, certo? Mas é nessa fase mais ou menos que a criança vai começar a dar significado para essas palavras que são mais funcionais, tá? Algo que ele costuma escutar muito. Por exemplo, o papai e o mamã, ele escuta sempre, né? Porque você sempre fica lá falando mamã, papá e associando isso a você. Então, essas palavras geralmente são as primeiras que a criança dá significado. E o que a gente espera entre 1 ano e 1 ano e 5 meses? Nessa fase, a criança começa a falar as primeiras palavrinhas com significado, como eu estava falando. Mas aí não só mais mamãe e papá, ela já começa a dar significado para outras palavras. Por exemplo, o bola, não necessariamente ela vai falar o bola certinho, né? Ela pode começar falando só o bó, usando só uma sílaba para representar a palavra, mas ela começa a dar significado a muito mais palavras do dia a dia, certo? E aí ela também começa a fazer imitação de movimentos de outras pessoas, tá? E com 1 ano e 6 meses é um marco muito importante no desenvolvimento de fala, que é quando a gente já consegue observar que aquela criança ela já tem um vocabulário de, em média, 20 palavras, certo? E aí, como ela já tem esse vocabulário um pouco maior, né, ela já começa a mudar mais as entonações. Por exemplo, se ela está procurando algo, talvez ela ainda não saiba falar o cadê, por exemplo, então ela fala de, né, como se estivesse perguntando sobre aquilo, tá? Então ela já mudou a entonação, ela já não usa mais aquela entonação só exclamativa, por exemplo, ela já usa a palavra de uma forma interrogativa, tá? E aí utilizam também palavras para pedir o que deseja. Ela já não usa mais somente o apontar para pedir algo, ela já pede através de palavras também. Usa uma palavra, muitas vezes, que é água, ela fala aba, aco, né, do jeitinho dela, mas ela já está usando uma palavra para pedir algo. No período de 1 ano e 6 meses até os 2 anos, esse vocabulário ele tende a aumentar bastante. É quando a criança começa a juntar 2 palavrinhas mais ou menos, e aí quando a criança faz 2 anos é o período que a gente diz que tem uma explosão no vocabulário. Que o vocabulário que tinha antes 20 palavras, ele vai para em torno de 150 a 200 palavras. Então, é muita coisa, né, gente? Cerca de 200 palavras essa criança já consegue falar. E essas palavras, elas estão bem variadas, né? Elas já são palavras assim de diversas categorias semânticas, então já sabe nome de animais, meios de transporte, itens do dia a dia, comidas, por exemplo. Já sabe usar verbos, também flexionar verbos, que é algo que é muito importante. E por já ter esse vocabulário bem mais amplo, é nessa fase que a gente espera que a criança já use frases de 2 a 3 palavrinhas. Por exemplo, vem mamãe, bom passear, cadê o papai, certo? E com 3 anos. Com 3 anos a criança ela já é capaz de contar pequenas histórias, como por exemplo, fui na casa da vovó, comi uma maçã e depois brinquei com o vovô, certo? E essa fala dela, a criança já consegue apresentar um bom nível de inteligibilidade, ainda pode apresentar algumas trocas, certo? Algumas trocas fonêmicas, mas já tem um bom nível de inteligibilidade, cerca de 50 a 75%.
E aí, eu trouxe aqui alguns fatores determinantes para a comunicação. Você pode olhar assim e observar, Ivna, mas desses marcos do desenvolvimento eu percebi que o meu filho, ele está um pouco atrás, a idade, os marcos que são esperados para a idade dele, ele ainda não chegou lá. Então, eu queria entender o que pode estar por trás disso, por que ele está com atraso de fala também. Certo? Eu trouxe aqui alguns fatores determinantes para o desenvolvimento dessa comunicação e já a gente vai falar um pouquinho sobre algumas causas que podem estar relacionadas a esse atraso, certo? Então, gente, sobre o desenvolvimento da comunicação. A gente tem alguns fatores que são determinantes para isso. Um deles é a intenção e o motivo. A criança, ela precisa está intencionada a comunicar algo a alguém. Ela precisa de um motivo. Se a criança está lá deitada de uma forma mais apática e ela não precisa comunicar nada a alguém naquele momento, muito provavelmente ela não vai comunicar. Então, ela precisa de um motivo, certo? Outra coisa, a criança, ela precisa de um conteúdo. Ela precisa entender o que está acontecendo ali, ela precisa saber como expressar aquele conteúdo, tá? Que aí entra a forma, o meio que é usado. Aquela criança vai expressar aquela comunicação através de um gesto, o apontar, por exemplo. O apontar é uma comunicação não verbal. Ou ela vai fazer um desenho para mostrar o que ela está desejando, também é uma forma de comunicar. Ou ela vai usar a fala para comunicar o que ela está desejando, certo? Então, ela precisa entender, saber usar a forma, tá? Essa criança, ela também precisa de um contexto. Ela precisa de uma situação para comunicar algo, certo? Outra coisa que ela precisa também é entender. Ela precisa de cognição para entender o que está acontecendo e para atuar naquilo. Por exemplo, ela precisa, se ela está com sede, ela precisa entender que ela está com sede e o que ela pode fazer para matar aquela sede. Que no caso é se dirigir a alguém e pedir de alguma forma, né, usando algum meio para pedir água àquela pessoa, ok? E, por último, ela também precisa de um parceiro, né? Porque eu não consigo me comunicar sozinho comigo mesmo, não existe essa comunicação. Então, eu preciso, sempre que eu vou comunicar, eu preciso de um parceiro de comunicação para estar comunicando a ele o que eu quero. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as principais causas do atraso de fala, certo? Uma das principais causas é a prematuridade, tá? Porque a gente sabe que aquela criança que é prematura realmente pode demorar um pouquinho mais para atingir os marcos do desenvolvimento e isso está dentro do esperado. Então, a prematuridade pode ocasionar o atraso de fala, certo? Outra coisa que pode ocasionar é a dificuldade auditiva. Não estou falando apenas daquela criança que é totalmente deficiente auditiva, né? Não estou falando disso. Uma criança que pode ter uma perda auditiva leve ou moderada, ela também pode apresentar um atraso de fala. Então, por isso a importância dos testes auditivos, os exames auditivos estarem todos em dia, né, da criança. Não só deixar a criança só com o teste da orelhinha, que foi aquele que fez quando ela nasceu, tá? Então, no desenvolvimento da criança é importante que sejam feitos testes auditivos para acompanhar se esse desenvolvimento também está acontecendo dentro do esperado, tá? Outro ponto que é super importante é a falta de estímulos. É muito comum hoje em dia crianças que têm o atraso de fala e a gente pode estar relacionando diretamente a falta de estímulos. Ah, Ivna, mas como que isso acontece? Aquele ambiente que que não é próprio para o desenvolvimento da criança, que não tem muitos brinquedos, aquele ambiente que a criança passa o dia inteiro assistindo filmes pelo celular ou pela televisão mesmo, certo? Então, uma criança que não é estimulada pode sim vir a ocasionar um atraso de fala, certo? E isso é algo que a gente comenta muito, né?
E aí entra o que eu acabei de falar, né? O uso exagerado de telas. Aquela criança que passa o dia inteiro na frente de telas assistindo desenhos ou mesmo jogando os joguinhos de celular, né? Essa criança ela não consegue interagir com outras pessoas. Na verdade, ela não precisa interagir com outras pessoas, porque geralmente o que acontece? A família, né, precisa fazer as coisas dentro de casa, né? A mãe muitas vezes precisa cuidar da casa, precisa fazer o almoço, o jantar, enfim. E aí aquela criança fica bagunçando tudo pela casa. Então o que a gente acaba fazendo muitas vezes? Entrega o celular, que é como a criança fica mais quietinha, certo? Porém, quando ela tá lá, o que acontece? Tá com fome, você vai entregar comida. Tá com sede, você entrega água. A fralda tá cheia, você vai lá, troca a fralda, certo? E aí, essa criança, ela não precisa pedir, né? Ela não precisa interagir com ninguém. Então, esse uso exagerado de telas também pode causar o atraso de fala, certo? O TDL, que é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, tá? Também está muito relacionado ao atraso de fala, porque a criança é como se ela tivesse uma dificuldade de entender o que está acontecendo e de expressar também aquilo, tá? Alterações de MO, que é motricidade orofacial, isso também pode ocasionar o atraso de fala, porque isso também está bem relacionado aos hábitos orais que eu coloquei aqui do lado, certo? Estão intimamente ligados. Aquela criança que respira pela boca, por exemplo, que tem uma respiração oral, ela vai ter uma musculatura oral de bochecha, lábio, língua, uma musculatura mais hipotônica, né, mais enfraquecida. E isso atrapalha diretamente no desenvolvimento de fala, porque a gente precisa dessa musculatura forte para conseguir falar, certo? E os hábitos orais são o uso de chupeta, de mamadeira, sucção digital também, que é chupar o dedo. Então, esses hábitos orais também causam essas alterações de motricidade orofacial, uma musculatura mais enfraquecida que vai atrapalhar diretamente no desenvolvimento de fala. Sem falar que o uso da chupeta também, geralmente aquela criança que usa durante muito tempo no dia a chupeta, enquanto eu tô aqui com a chupeta na minha boca, é muito difícil eu conseguir falar algo, né? Então isso também pode vir a interferir. Outra coisa que também está relacionada a essa alteração de motricidade orofacial e que eu pontuei aqui é a alimentação inadequada. Aquela criança que come a comidinha mais pastosa, a comidinha passada no liquidificador. Então essa criança ela não precisa fazer movimentos de mastigação, por exemplo. A mastigação ela é um exercício que fortifica essa musculatura, né? E aí, se ela não faz essa mastigação, simplesmente bota a colher de sopa passada na boca e engole, só vai engolindo, essa musculatura ela tá aqui paradinha e ela consequentemente vai ficar hipotônica também, vai ficar flácida e interferir no desenvolvimento de fala. Outra coisa que pode interferir é o transtorno do espectro do autismo, que é um dos pontos, né, inclusive para o diagnóstico de autismo, é a dificuldade na comunicação. Então, também causa atraso de fala. E outro ponto que eu coloquei é a apraxia de fala na infância. A apraxia de fala na infância é quando a criança tem um bom cognitivo, ela consegue entender tudo o que está acontecendo ao redor, ela tenta falar, mas ao tentar falar, o cérebro dela falha no planejamento e na programação. Então, ele não consegue mandar os impulsos corretos para essa musculatura, para ele moldar os sons que saem, né, da nossa voz, moldar o som da nossa voz produzindo as palavras. Então, é uma criança que não vai conseguir produzir as palavras de uma forma correta, tá? Ela entende tudo, mas não consegue por motivos neurológicos, ok? E aí, a partir disso tudo que eu falei, eu queria saber de vocês se você acha, se você acredita que é possível supor, a partir disso, que o seu filho tem atraso de fala. O que você acha? E será que existem comportamentos seus que podem estar afetando nessas questões? Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho sobre tudo que eu falei e pensar, eu acho que o meu comportamento pode estar interferindo nisso aqui que a Ivna falou. Será que existe algum comportamento?
Pois é, e é sobre isso que a gente vai falar mais e entender na próxima aula. Entender como que o seu comportamento pode estar afetando no desenvolvimento de fala do seu filho. Então vem comigo que eu te espero na próxima aula.